Graça e paz a todos aí do canal Cantinho da Palavra. A gente vem aqui hoje para mais uma vez estarmos falando um pouco, explanando um pouco mais da Palavra de Deus, e hoje com a presença da nossa irmã Gabriela, claro, minha esposa, para quem não sabe, é minha esposa, e ela está aqui hoje para nos ajudar um pouco aí com a Palavra de Deus, o que Deus assim ministrar no seu coração, para a gente estar passando para os irmãos. E quero te deixar bem aí para os irmãos de primeira mão, você que pode estar aí compartilhando o vídeo que irá agora ser feito, que você possa aí estar compartilhando com seu amigo, seu irmão, sua família, com as suas redes sociais, porque estamos aqui para falar da Palavra de Deus. Não deixe de deixar o seu joinha, não deixe de se inscrever no nosso canal. Envia lá para o seu amigo, pede ele para nos inscrever, para nos ajudar aí no canal Cantinho da Palavra. E desde já a irmã Gabriela vai estar cantando o hino da harpa, já vamos aí estar assim dando a oportunidade dela estar louvando o nome do Senhor com o hino da harpa, e logo após estaremos entrando na Palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar. Não deixe aí de curtir, acionar lá o sininho para você estar recebendo mais vídeo, mais conteúdos aí do canal Cantinhos da Palavra, tá bom? Que Deus possa te abençoar. E irmã Gabriela. A paz do Senhor a todos, né? Já foi apresentada, então dispensa apresentações. Vamos estar louvando então com o hino 545 da harpa cristã, porque eu acho que é um louvor bastante propício para a palavra que o nosso irmão vai trazer. E então, se você quiser acompanhar, abra lá a sua harpa. Não é o cantor cristão dessa vez, tá? É a harpa cristã de número 545. Então vamos louvar o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória
abençoando a vida da Gabriela, que Deus possa estar abençoando a vida da minha esposa e que você possa ser impactado aí com esse hino da harpa cristã. E desde já também a irmã Gabriela tem o seu canal ali, onde que é postado os seus vídeos louvando, entoando o nome do Senhor, e eu vou deixar aí na descrição desse vídeo o seu canal para que você possa lá se inscrever também, ajudar a irmã Gabriela a estar aí atingindo o alvo que o YouTube nos dá. Eu quero dizer para você também que queremos chegar a 1000 inscritos para estar fazendo aí lives ao vivo para os irmãos, para a gente estar aí ao vivo conversando com os irmãos, tá bom? Então, no final desse vídeo vai estar aí embaixo na descrição o canal da irmã Gabriela. Queridos, nós viemos aqui para falar um pouco da criação de Deus, nós viemos aqui para falar um pouco do pecado do homem, a qual tem aí assolado essa terra. Nós viemos falar da justiça de Deus, nós viemos falar de Jesus Cristo, por que Jesus Cristo veio, e também nós viemos falar da igreja triunfante. Então, eu quero começar lá em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, a palavra do Senhor vai nos dar um respaldo que Deus, ele forma o homem, ou seja, Deus quem me formou, Deus quem te formou. E antes do versículo 7 de capítulo 2 de Gênesis, lá no 5 vai dizer assim: não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. O 6 diz assim: mas uma neblina subiu da terra e regava toda a superfície do solo. No 7 então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E aí Deus cria-se o homem. Logo após, lá para o 3, nós vamos ver que Deus, ele forma-se a mulher da costela do homem. Mas a criação de Deus, ela começou em uma terra, a divisão da terra com a água, a divisão do céu com o solo. E nós vamos ver que Deus, ele é bom, porque ele prepara um jardim e ele dá um presente ao homem, dizendo para o homem: homem, você agora vai se chamar Adão e você vai tomar conta daquilo que eu formei. E nós vamos ver, queridos, que Adão começa sim a tomar conta, e nós vamos ver que eu e você, nós temos duas matérias. Patrick, quais são essas duas matérias? Primeira matéria, matéria divina. Qual é a matéria divina? Foi o fôlego que foi lançado sobre a minha narina e sobre a tua narina, ou seja, na narina ali de Adão quando foi criado por Deus. Essa matéria divina. E agora, segunda matéria é a terrena. A terrena é a matéria a qual Deus pega o barro, cria-se ali um boneco e nesse boneco é soprado o fôlego divino, que é o fôlego de Deus. Deus sopra sobre a minha e a sua narina o fôlego dele. Então nós vamos ver que aí nós vamos ter a criação. E dentro dessa criação, Deus ordena para Adão não tocar na árvore do fruto do bem e do mal, não é isso, irmã Gabriela? E aí, o que acontece? Nós vamos ver, queridos, que já no início, quando Deus faz aí a criação do homem, nós vamos ver que Deus deixa já uma ordem sobre o homem para quê? Para não tocar. E aí vem uma desobediência, a qual a mulher, ela em sua fragilidade, ela vai lá e toca na árvore, a qual não era para tocar, porque ela é enganada por Eva. O que eu quero chegar é que muitas das vezes nós somos enganados por deixar o nosso coração falar, ou a nossa fraqueza, a nossa fragilidade,
dizer mais alto e acabamos pecando, e ela chega ali para Adão também, enganando ali o coração de Adão, e Adão também faz ali parte desse fruto e acabam ali pecando. Então nós vamos ver que há uma desobediência. E a consequência da desobediência vem o pecado. Mas antes de entrar no contexto pecado, depois da criação aí de Deus, depois de tudo isso, vamos ver o que a irmã Gabriela ela tem para falar um pouco mais aí da criação. Irmã Gabriela, o que a irmã acha com a criação de Deus, com o pecado? Qual é a consequência do pecado? O que a irmã tem para passar para a gente? Então, eu entendo o seguinte, muito tem se falado sobre a questão do livre-arbítrio, né? A pessoa tem ou não tem livre-arbítrio e tal. Eu acredito que desde o início da criação, Deus, ele deu a questão do livre-arbítrio para o homem. Por quê? Ele chegou e disse assim, de todo o paraíso vocês podem desfrutar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem tocar, porque desde quando, ou melhor dizendo, a partir do momento que vocês tocarem, vocês morrerão. Mas em momento nenhum você vê Deus como uma espécie de cabresto dizendo assim, você não vai fazer. Não, ele deu o quê? Um limite, ele impôs um limite. E o homem foi e desobedeceu, ele foi além desse limite que Deus deu. Então só aqui nós já vemos a questão da liberdade de escolha. Uma outra coisa também que eu acho interessante é que muitas pessoas usam essa palavra para transferir apenas a culpa para o homem. Ou melhor dizendo, para a mulher, perdão, né? Porque foi a mulher, a culpa foi da mulher, porque a mulher foi isso, que a mulher foi aquilo. Não é bem assim, porque a quem que foi dada toda a autoridade para cuidar da terra? Para o homem. Ao homem. Então ali foi um pecado conjunto. Por quê? Quando Deus foi tirar satisfação com Adão, o que Adão fez? Não, Senhor, a culpa foi da mulher. Quando Deus chegou até a Eva, o que Eva fez? Não, a culpa foi da serpente. Então ninguém, na verdade, queria assumir o seu erro. Sempre quis transferir a culpa um para o outro. E na minha opinião, eu acho que foi algo que gerou em todos. Não é apenas culpado um só. Não, mas porque foi a mulher que foi culpada. Não, se você for analisar os contextos anteriores, Adão também teria então que ter tomado conta da mulher para a mulher não ter feito aquilo. Então eu acho que não é interessante transferir a culpa um para o outro. Eu acho que todo mundo teve a sua culpa na questão da queda. Embora o canal maior tenha sido a mulher, com certeza, porque ela, como você falou, foi frágil, mas eu não transfiro a culpa apenas para um. Eu acho que a culpa foi de todos, né? E Satanás, como a própria Bíblia diz, ele é sagaz, ele é inteligente. Então, ele usou da sua inteligência e, infelizmente, a cobiça dos olhos, né, ou a concupiscência também, como Paulo vai se referir depois, foi a questão. Porque a palavra diz que a árvore ela era apreciável, não é? Ela era boa para se olhar, então, infelizmente, a questão da cobiça que gerou tudo isso, a queda. A queda. Então, nós vamos ver aí que houve uma desobediência. E o que a irmã acha? A desobediência, o transtorno da desobediência de Adão e de Eva trouxe uma vergonha logo depois, não foi? Sim. Porque eles ali, a palavra de Deus vai dizer que eles se cozeram com folhas de figueira e porque houve uma vergonha. E trazendo para os nossos dias hoje, irmã Gabriela, o que você acha com a desobediência do povo? Porque lá em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, vai dizer assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, porque se encontrava aí dentro de uma vergonha. Hoje nós temos a humanidade e nós temos visto que a humanidade ela não tem obedecido aquilo que Deus ordenara. E eu quero deixar uma pergunta aí para a irmã, o que tem feito a pessoa, o ser humano, ela tem pecado, e o que você acha que tem trago ela aí um transtorno do pecado, da desobediência? Qual o pecado hoje no nosso mundo? Porque lá atrás
Adão e Eva foram lançados fora do jardim, não podia mais tocar na árvore da vida, e nós vamos ver que lá eles tiveram ali as consequências. E hoje, no nosso meio aí, hoje a gente está passando aí por uma pandemia, uma coisa a qual tem assolado muito a nossa população. O que você tem trago para nós da população hoje? Qual tem sido a desobediência da população hoje? Bem, eu penso o seguinte, eu acho que a maioria dos seres humanos, eles não aceitam mais a questão da correção, certo? Qual foi aí o castigo de Adão e Eva? Eles foram lançados para fora do jardim do Éden, certo? Deus não deixou mais com que eles desfrutassem de tudo aquilo que o próprio Deus criou para que eles desfrutassem. E hoje em dia uma coisa que eu tenho observado muito, eu não sei se é também do seu pensamento, mas eu pelo menos tenho observado muito isso, Satanás hoje em dia, ele não tira mais a pessoa da igreja. Porque antigamente a pessoa fazia algo de errado, os líderes se reuniam, iam lá, disciplinavam, excluíam, pronto, acabou. Hoje em dia não. Hoje em dia você já nem pode mais fazer isso. Determinadas igrejas, se você fizer isso, o pastor é até processado. A gente vê relatos aí. Então, hoje em dia, eu acho que Satanás, ele nem está tirando mais as pessoas da igreja, ele está matando as pessoas dentro da igreja. E a pessoa morta dentro da igreja, ela vai mortificando os outros. E a consequência é o quê? O esfriamento espiritual. Em minha opinião, hoje, uma das maiores consequências do pecado tem sido o esfriamento espiritual. Porque uma pessoa fria na fé, você pode falar qualquer coisa para ela que para ela tanto faz. Não, essa palavra aí eu conheço. Não, mas essa outra palavra aí eu conheço. Você está lidando com um desviado dentro da igreja. Então, minha opinião hoje, claro, a queda ela gerou muitas consequências por causa do pecado de Adão, que hoje nós temos todos esses sofrimentos. A questão da pandemia, por exemplo. Eu acredito sim que seja, de certa forma, uma justiça de Deus para com o povo, porque a gente tem visto como que as pessoas têm brincado com a palavra de Deus. Ah, Gabi, então um crente de repente não vai pegar um vírus? Não, talvez ele possa sim adquirir, mas eu acredito que seja algo para ser tratado. Por exemplo, eu, Gabriela, poxa, então se eu for acometida de repente do coronavírus, é porque Deus está trazendo juízo para a minha vida, é porque eu estou errado. Não necessariamente assim. Eu acredito que talvez algumas pessoas Deus vai tratar em especial. Agora, aqui a gente dizer que não é um juízo de Deus, é sim, porque o povo está brincando. E é exatamente o quê? O esfriamento espiritual. Porque a pessoa fica fria na fé, ela brinca com a palavra de Deus, ela brinca com a liderança, ela acha que não tem nada a ver, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, que não tem problema nenhum, eu estou debaixo da graça, a palavra de Deus, a graça de Deus, ela encobre multidão de pecados, né? Então, a pessoa ela usa um texto fora de contexto para pecar. E automaticamente isso gera um esfriamento espiritual. E é o que tem acontecido hoje, na minha opinião. Eu acho que a maior consequência do pecado, além da morte física e espiritual, né, tirando o direito aí do homem à vida eterna, eu acho que é o esfriamento espiritual. Que a pessoa, ela está dentro da igreja, mas ela está morta espiritualmente dentro da igreja. Sim, e o esfriamento na vida do ser humano, do cristão, ele só vem através da desobediência. Exatamente. Certo? Não tem como você ser frio sendo obediente. Isso aí, foi de lá que aconteceu com Adão e com Eva. Eles perderam a graça de Deus porque eles pecaram, desobedeceram a Deus. E nós temos visto, irmã Gabriela, você ouvinte, você que está aí nos visualizando, que a humanidade ela tem brincado de uma tal forma que no ano de 2015, a profanação ela foi jogada ali na mídia. No ano de 2015. 2017 nós vamos ver que eles lançaram ali a arte moderna, a inocência das crianças. 2018 vamos ver que Jesus ele estava ali sendo humilhado. Jesus ele estava sendo feito uma imagem totalmente sendo humilhada por Satanás. Nós vamos ver que no ano de 2019 fizeram ali um filme, a festa do nascimento. Nós vamos ver que no ano de 2020, o ano a qual nós estamos, eles fizeram aí Jesus da gente e Maria lésbica.
Irmã Gabriela, eles têm brincado com a figura eclesiástica, ou seja, eles têm brincado com a figura espiritual, eles têm brincado com a figura, como que eu posso dizer, religiosa. E isso pode também trazer o pecado diante essa humanidade, através disso? Com certeza. Isso já é um pecado, né? Ele está fazendo Com isso, certeza. Já é um pecado. Com certeza. Até porque, quando nós vemos aí nessa questão de 2020 agora, que eles fizeram Maria como sendo lésbica, claro, nós somos evangélicos, nós entendemos a função que Maria teve, nós entendemos que Maria foi uma mulher agraciada por Deus, e ela é sim, não deixa de ser uma figura muito importante na questão religiosa. Porém, nós sabemos que os católicos, eles têm também uma visão maior acerca de Maria, que eu não vou entrar nesses méritos, que não é o nosso objetivo. Porém, desde o momento que uma pessoa ela pega um símbolo religioso desse e brinca dessa forma, é um desrespeito muito grande. Tudo bem que, de repente, eu tenho a minha convicção religiosa e você tem a sua. Agora, não é certo você me ofender porque eu penso diferente de você. E aqui, eles pegaram a religião de uma forma geral. Igual, por exemplo, se você vê aí na questão de 2015, eles literalmente profanaram, colocaram um símbolo lá na cruz, sendo crucificado, que nada tinha a ver com Jesus Cristo. No ano seguinte, eles pegaram aí a Semana da Arte Moderna e simplesmente colocaram um homem nu e colocaram crianças para tocar naquele homem. Ah, é arte? Na minha opinião, não é, mas cada um tem o seu ponto de vista. Na minha opinião, isso é uma profanação contra a questão que as pessoas pensam. Aí você vai lá em 2018, foi aquela questão de Jesus sendo humilhado, né, escarnecido, arrastado pela rua. Aí você chega em 2019, que é todo aquele contexto da tentação de Jesus, a primeira tentação de Jesus, que nada tem a ver com a Bíblia Sagrada. Eles pegaram os símbolos religiosos e moldaram de acordo com o pensamento deles. E quando foi esse ano, a gente viu aí a questão do Jesus da gente, Jesus sendo abordado pela polícia, apanhando da polícia. Isso nada tem a ver com o Jesus que a Bíblia prega, sabe? Então, em minha opinião, sim, isso é um pecado muito grande, porque até pela Constituição brasileira, eu não tenho esse direito de ofender você, porque você tem uma crença religiosa diferente da minha. Isso até diante da justiça, isso é errado. Então, em minha opinião, eu acho que tem tantas outras coisas para você fazer arte, não precisa pegar os símbolos religiosos que são tão importantes. Com certeza. E então a gente vê que a justiça de Deus ela chega. Com certeza. E a gente tem visto aí, eu quero botar alguns pontos, não sei se a irmã vai concordar comigo, mas eu não estou